Respondendo aqui ao comentário de Music Play, diz o seguinte: como a água da caixa não é tão forte como a da rua, tem problema de queimar ou dá outro problema na lavadora? Então, esse comentário aqui foi um vídeo onde eu falo lá sobre válvula de entrada, né? Mais especificamente, esse modelo aqui, né? Válvula de entrada, componente responsável aí por encher a sua máquina de água. Está perguntando se tem problema de queimar ou dá outro problema na máquina. Então, outro problema, fora o problema da válvula, dificilmente, não por falta de água, tá? Então, o problema ele vai ser relacionado aqui à válvula de entrada. A questão, o que pode acontecer, é que válvula de entrada, o problema dela, a falha dela, não é só relacionada a ela não encher de água na hora que você liga ela. Esse é um dos defeitos, né? É um dos problemas aí, é um dos tipos de falha que acontece. O problema é que essa falha, ela pode acontecer em várias situações, em vários momentos aí da máquina trabalhando. Com isso pode gerar aí vários códigos de erro, vários tipos de defeitos que quando você vai investigar está relacionado à válvula de entrada. Eu vou explicar melhor. Primeiro defeito, a máquina que você liga, ela inicia todo o painel, mas não entra água, ela queima. Vamos supor que ela tenha queimado aqui, ó. Você consegue ver aqui, essa bobina ela está rachada, então essa válvula ela está queimada. Esse problema é causado por quê? Entope aqui, ou a água está muito fraca, ou entope aqui de sujeira, tanto esse filtro aqui, como o outro filtro de tela lá da torneira, e devido a ter pouca água, esquenta muito aqui a bobina, né? Não tem vazão de água suficiente, e aí vai queimar a bobina. Então você liga a máquina, ela não entra água. Esse é um defeito. O outro defeito, causado pelo mesmo motivo, às vezes rompe parcialmente a bobina interna. Então você liga a máquina, ela começa a encher, enche um pouco de água e para. Tá? Nesse momento, como aqui dentro tem uma bobina, é um enrolado de fios, né? Ela está parcialmente ali rompida, né? Esfriou, ele encosta o fio no outro. Então, quando você liga a máquina, está fria, ela funciona um pouco. Quando esquenta, esse fio se rompe lá dentro. A máquina encheu um pouco de água e aí ela para ali, não funciona, tá? Estou falando da válvula principal. Segundo ponto, pode acontecer da válvula do amaciante queimar. Então, quando você liga a máquina, ela vai encher, vai lavar normal, vai jogar água para fora, fazer ali o primeiro processo ali do enxágue da roupa. Na hora de encher a água do amaciante, a bobina da válvula está queimada. Tá? Isso, em alguns modelos, a máquina vai finalizar, mas o amaciante vai ficar lá. Você entendeu? A máquina vai finalizar, ela vai centrifugar, mas o amaciante vai ficar. Em alguns modelos, a máquina não vai ficar totalmente parada ali no enxágue, ela não vai conseguir finalizar o processo de lavagem. Por quê? Ela depende que encha totalmente aqui por essa válvula do enxágue. Em alguns modelos isso não acontece, isso acontece de forma intercalada. Na hora do enxágue, enche um pouco do amaciante, enche um pouco da válvula principal. Então, nesses modelos, por exemplo, LT15F, LT12F, vai ficar o amaciante na máquina, mas a máquina vai finalizar o enxágue. Tá? No modelo LTD, LAC 12, LTD 13, LTD 15, LAC 12, se der problema nessa válvula do amaciante, ela vai trabalhar só até o enxágue. Ela não vai enxaguar e nem vai centrifugar. Entendeu? Então tem várias situações. Tem outras situações e tem outros tipos de válvula. Né? Aqui nós temos uma válvula das Consus mais nova aí de 8 a 11 quilos, ela só tem essa válvula aqui. Ó. Entendeu? Então pode acontecer também, ela enche, lava. Quando chega na hora de enxaguar, né, ela está parcialmente rompida, ela não vai encher ali parcialmente, né, às vezes enche um pouquinho ali no enxágue e rompe, né, como eu falei da bobina, ela não consegue encher. E tem outras situações ainda, tá? São válvulas triplas, né? Tenho aqui, eu vou usar como exemplo aqui, vamos supor uma válvula principal, a válvula do amaciante e uma válvula auxiliar, né? Alguns modelos têm essa válvula auxiliar, ela está enchendo, ela desce por trás da máquina e já desce direto lá no tanque para encher. Você não tem acesso, você não vai ver água caindo ali no dispense. Uma vem pelo dispense e a outra vai lá por baixo. É o caso, por exemplo, da BWT da Brastemp, alguns modelos BWT da Brastemp, BWG, se eu não me engano também. Modelos LT15F, LBU da Electrolux, elas são três válvulas, né? Não desse modelo aqui necessariamente, né? Mas são três válvulas que funcionam. Então tem uma do enxágue no dispense, uma principal no dispense e um auxiliar lá embaixo. Então, se queimar, por exemplo, um auxiliar, o que vai acontecer é que a máquina vai demorar além do tempo aí para ela encher, né? Mas a máquina vai continuar funcionando. Então, existe vários tipos de defeitos, né?
esse defeito, vários tipos de defeitos, vários tipos de falhas que pode acontecer em momentos diferentes, em momentos específicos, e quando você vai investigar, o problema está na válvula de entrada. Porque isso depende de marcas e modelos. Então, marcas e modelos diferentes, defeitos, diagnóstico e orçamentos diferentes. Então, esses defeitos, tá? Defeitos em válvulas de entrada, seja na do amaciante, seja aí dependendo do momento que acontece, a máquina não vai encher, ou vai encher parcialmente, ou não vai centrifugar, ou o amaciante vai ficar lá, ela não vai jogar o amaciante na hora que deveria, e o painel muitas vezes fica piscando, principalmente nos modelos aí Brastemp e Consul. Como o painel fica piscando, é muito associado e confundido com problemas aí eletrônicos, com problemas de placa, com problemas de pressostato nuclear, e muitas vezes o problema está na válvula de entrada. Então, a possibilidade, né, se você tem se a sua água tem pouca vazão, que é o seu caso aqui, pouca vazão de água, a possibilidade de dar outros tipos de defeito na sua máquina é bem, por isso não vai acontecer, dificilmente vai acontecer. Mas o problema, a possibilidade é de ter um problema na válvula, né? O problema é que a questão é que esse problema, essa falha, ela pode acontecer aí em várias situações na máquina e confundir. Mas quando você vai investigar, o problema vai estar exatamente aí na válvula. Depende da marca e do modelo da sua máquina, tá? Obrigado pelo comentário, grande abraço e até o próximo vídeo. Outro problema muito comum que acontece aí nessas máquinas é quando a vazão da sua água é muito fraca, né? Ela não vai encher a tempo suficiente de lavar, porque as máquinas ela tem ali a sua programação. Cada programa de lavagem tem um tempo para ser executado, né? Principalmente aí nas Brastemp e Consul, esse sistema ele é mais sensível, né? Se a máquina está muito fraca, você ligou lá uma máquina que essa lavagem é para ser executada lá, vou dar um exemplo aqui, em 40 minutos. Se em 40 minutos a máquina não encheu, vai dar um erro na máquina, né? O painel vai ficar piscando. Aí às vezes a pessoa fala, a minha máquina deu problema na placa, a minha máquina não inicia, acha que é um problema eletrônico. E está relacionado somente na vazão da sua água. Quando isso acontece por várias vezes, eu acabei de falar aqui no vídeo, eu falei muito sobre a queimar a bobina, o problema elétrico, a parte elétrica da máquina, mas ela tem também uma parte mecânica, que aquela parte elétrica puxa, né? Quando isso acontece várias vezes, da vazão de água ser muito fraca, né? Vai ficar dando erro, às vezes acontece uma vez, está muito fraca a água, aquela água bem fraquinha que não tem pressão, a máquina fica piscando o painel, acontece uma vez, acontece duas, e aí também a válvula da sua máquina pode dar problema mecânico. Mesmo que depois você conserte a vazão da água, essa válvula ela não vai abrir mais, né? Ela deu um problema dentro dela, um problema interno. Mesmo com a vazão boa, depois que você resolveu o problema da vazão, ela não vai descer a água suficiente. E nesse caso de problema mecânico, né, normalmente quando dá problema mecânico, eu troco a válvula completa. Quando dá o problema aqui só da bobina, né, em muitos casos eu troco aqui somente aí a bobina. Então é isso aí. Muito obrigado aí. Obrigado pela participação. Grande abraço e até os próximos vídeos.